Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui na Faculdade CDL, junto com o professor Albert Gradvo, para falar sobre economia circular. E o nosso episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre os cenários econômicos dos resíduos. Professor, não se gera lixo, se gera insumo. Como ter um modelo, né, que a gente consegue gerar renda nesses resíduos, nesses rejeitos aí, para revalorização? Eu acho que uma das coisas que, para começar a ter um modelo de economia circular, nós deveremos ter um incentivo fiscal para que as empresas utilizem resíduos ao invés de matéria-prima virgem. O Brasil é um país que, além de oligopolizado, ele é um país que tem uma reserva técnica errada. A reserva técnica tem que ser a matéria-prima virgem e não o resíduo. Então, você pega uma fábrica de papel, ela produz muito mais com matéria-prima virgem e complementa com resíduo o seu processo do que o contrário. Então, ela é muito mais impactante do que proativa. E eu estou falando da indústria de papel, mas vou falar da indústria de vidro. Se usa muito mais areia para se fabricar o vidro do que o próprio caco de vidro, que só entra como complementação no processo. Mas por que isso? Isso por uma questão muito simples, protecionismo de mercado. Porque ninguém bota na minha cabeça, eu estou dizendo porque eu trabalhei dentro de fábrica de vidro, de fábrica de papel, de fábrica de plástico. E sei como é que funciona. Então não venha me dizer que é porque o caco de vidro, na hora que eu preciso, não tem. Não tem porque não existe a demanda necessária a rodar o processo. E o preço dele também é O ínfimo. preço é ridículo, é de 2 a 8 centavos o quilo, como o papel é de 20 centavos o quilo. Contrariamente, o alumínio custa 5, 6 reais o quilo na mão do catador. Então, se você analisar de uma forma muito fria, o modelo econômico circular no Brasil inexiste. Nós trabalhamos um modelo linear e preservamos um modelo linear. E esse modelo é que tem que ser permutado. Só se permuta com incentivo. Não adianta a história do romantismo ambiental, porque o romantismo ambiental no Brasil funciona muito bom para a parte política, para a parte pública. Mas na área econômica, eu digo sempre o seguinte: quem impacta o meio ambiente é a economia. Quem desimpacta o meio ambiente é a economia também. Quando você tem uma demanda por matéria-prima virgem, volto a dizer, o alumínio, não é porque o Brasil tem uma política pública que incentive a latinha de alumínio voltar para o processo. Não é isso. É porque é muito mais caro se explorar a bauxita do que comprar a latinha que está no mercado. Por que o resto não faz? Por uma questão de protecionismo. Eu vejo muito, eu ando muito aqui pelo centro de Fortaleza, e eu vejo muito papel, muito lixo das lojas, né, colocado do lado de fora. Por que não criar, ou se já existe uma política que relacione o catador com a loja, que a loja tem incentivo, que o catador também tem incentivo? E um outro ponto, eu vejo que muito lixo, hoje é comum a gente ver exemplo na internet de pessoas que pegam determinados materiais, reciclam esse material e desenvolvem produtos. Existe alguma relação por que o próprio catador ele receber cursos, né, para que ele possa também gerar novos produtos? Da Mata, você disse uma coisa que eu curto muito, e eu não gosto de dizer que é o meu sonho, porque quem sonha é muito difícil encontrar a realidade. Eu prefiro dizer que é o meu dia a dia. Nós temos estudado bastante e elaborado projetos que vai desde que você acabou de falar, de um ordenamento da cadeia de reciclagem, como é o caso, por exemplo, do catador, o catador com ferramentas, com dignidade. Modelo nós já temos aqui, Fortaleza já tem aí o triciclo elétrico para o catador. Esse triciclo elétrico dá oportunidade não a só o catador, mas, por exemplo, de um patrocinador colocar a sua marca no triciclo, que é uma coisa bacana. Já tem uma organização disso aí que pode ser ampliada. Eu acho que, e aqui faz jus eu estar dentro de uma faculdade CDL, porque eu acho que o varejo é um dos segmentos mais interessantes para a gente mudar o modelo circular.
porque realmente, é como você diz, quem é que de fato descarta? A partir do varejo, né? Apesar da indústria ser a grande responsável. Então, por isso que o artigo 3º da Política Nacional é muito claro quando ele diz que a logística reversa tem que pegar desde o varejo, o atacado, o importador, enfim, e a indústria. E é a cadeia circular. Então, nós precisamos fazer isso acontecer. E acho que essa sua proposta, ou enfim, ela é salutar demais. Nós já temos algo que pode se mostrar aqui em Fortaleza e ser replicado para o resto do Brasil. Então, a organização de associações ou também dos depósitos, por exemplo, Fortaleza, pouca gente sabe, mas tem para mais de 400 depósitos de bairros. Cada depósito desse tem pelo menos 10 catadores. E nada se faz por esse pessoal. Então, nós temos que organizar isso aí. Já temos em Fortaleza também um outro modelo muito interessante. Nós temos uma Câmara de Economia Circular, onde existem os grandes aparistas. Aparistas são grandes distribuidores de resíduos. Eles são os compradores das associações, eles são os intermediários os grandes intermediários entre uma grande indústria e o resíduo lá da base, que seria catador, depósitos ou associações, até chegar na indústria. Então, nós já temos hoje uma Câmara que está interessadíssima nisso. Porque onde é que eles ganham? Eles ganham com o volume de resíduos. Eles já têm contratos e têm metas a atingir dentro de uma Gerdau, dentro de uma CSN, dentro de uma indústria de papel. Então, tudo isso já ajuda muito. Agora, o que nós podemos fazer também? Criar os núcleos produtivos. O que seria o núcleo produtivo? Eu falei que o vidro não vale nada em termos de centavos. E o oligopólio do vidro é muito forte. Então, independente de se negociar com esse oligopólio do vidro, nós podemos criar núcleos produtivos de vidros para a fabricação, por exemplo, de petisqueiras, de pratos, de bandejas de vidro bonitas, com design, inclusive integrando as universidades na área de design. E esses núcleos, assim como a ilha de Murano, na Itália, passaria a fabricar essas peças com valor agregado que iria tirar muita gente da miséria. Professor, como identificar as fontes geradoras desses resíduos? É muito simples. Por exemplo, segmentado, toda fonte, toda atividade econômica gera muito resíduo, mas as melhores, por exemplo, os bares e restaurantes, eles são grandes geradores de vidros e de PET. Mas eles geram também um resíduo orgânico. Sem dúvida alguma. Esse resíduo orgânico, desde que segregado também, ele pode ser levado para o aterro sanitário, que eu falei em outros programas, mas seria o aterro sanitário que recebe o lixo de Fortaleza, que é da concessão. E esse aterro sanitário já existe uma central de compostagem. E esse material poderia estar voltando como composto orgânico. Muito bem. Fala um pouquinho do certificado de crédito de reciclagem. Bem, o certificado de crédito de reciclagem, ele tem no Brasil mesmo, ele tem evoluído muito. Ele, de fato, você tem as empresas certificadoras e as verificadoras. É como se fosse uma é a gestão e a outra é a auditoria. E esse certificado, hoje, uma das empresas, das instituições que estão à frente e correndo para se preparar é a Caixa Econômica Federal. Então, ela hoje está fazendo o quê? Ela está tanto financiando a parte de infraestrutura para uma pessoa poder, vamos dizer assim, sequestrar carbono, que é o que nós chamamos, né? Como também ela está comercializando os créditos. Em suma, você vai chegar ali com os certificados e ela vai te comprar o crédito porque ela já vendeu para uma empresa internacional. Isso já é prático Já. Na Europa, Sim, sem dúvida. na América do Norte? Sim. Inclusive, existe até um crédito bem mais... Eu estou falando de um crédito na faixa de $40 a tonelada. Por exemplo, muitas florestas da Amazônia, que hoje caiu por quê? Como sempre, tem os espertos. E houve alguém que estava fazendo com um comportamento não muito republicano, e isso fez com que o mercado internacional desse um freio no crédito de florestas. Hoje os créditos, ele praticamente,
você trabalha crédito de floresta, florestas preservadas, tá? O outro, que o crédito que tem um bom valor, que é o de aterro sanitário, esse está tendo uma demanda muito grande, e o terceiro, que seria de energia renovável, que também, no caso, a eólica, solar. E o estado aqui do Ceará tem um potencial absurdo Muito para grande, energias muito grande, renováveis, muito né? grande. Então, são os 3 segmentos, os 3 nichos que hoje o mercado internacional tem comprado. Então, na verdade, o crédito de florestas, aqui, as florestas brasileiras, o crédito está em baixa. E está em baixa por quê? Porque a credibilidade caiu em função de algumas empresas e tal, não muito republicanas. O crédito de reciclagem também já é um mercado que funciona no Brasil, seria a separação do material, e aí você recebe a certificação e vai vender para grandes empresas. São praticamente 20 grandes empresas no Brasil que compram crédito de reciclagem. Certo? Então, são as grandes multis que são cobradas também lá fora. E qual é o volume anual desse crédito? Olha, Ele monta da ordem de quanto? o crédito de reciclagem, ele praticamente começou agora em 2023. Então, a faixa foi o primeiro, praticamente teve o primeiro leilão, chegou aí a 1,5 milhão, 2 milhões de reais de crédito, né? Mas, na verdade, isso tende a evoluir muito. Eu acho que nós vamos ter, com o tempo e com a credibilidade, vai depender muito da credibilidade, nós vamos poder chegar aí na ordem de 10 a 20 milhões. Agora, em termos internacionais, aí são milhões de dólares. Muito bem, professor. Estamos encerrando mais um bloco aqui. Eu acredito que mais adiante é importante a gente tratar das necessidades, né, de ter políticas públicas condizentes para que esse processo todo realmente tome avanço, que os municípios passem ou escolher, né, ou adotar um aterro sanitário que tem próximo nas grandes cidades, e ele mesmo, né, talvez Sim. o governo criar uma linha de crédito, né, para que esses municípios possam construir o seu próprio aterro ou fazer um pool de municípios que Sim. construam Um aterro consorciado. Um aterro consorciado. Mais alguma observação, professor? Isso aí, isso que você disse tudo. Agora, eu acho que é muito importante, por uma questão mesmo de experiência, que exista nesses aterros, mesmo que consorciados, eles sejam feitos no modelo PPP. Com a iniciativa privada. Com a iniciativa privada. Porque, senão, é muito difícil, cada um no seu quadrado, como diz a história. Né? Não podemos trabalhar um remédio cardíaco para uma doença neurológica, não dá certo. Tá ótimo. Olá, pessoal, muito obrigado e nos aguarde. Em breve teremos mais outros podcasts para você. Obrigado, professor. Muito obrigado também.